dia, meus queridos e amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 17 de fevereiro, terça-feira da sexta semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouves. Não vos lembreis de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quanto reparti 7 pães com 4.000 homens? Quantos cestos vós recebestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, terça-feira, da sexta semana do Tempo Comum. Estamos terminando essa semana do Tempo Comum e partindo para o tempo quaresmal. Acolhendo a palavra do Senhor em nossos corações, nós imaginamos Jesus falando conosco, nos aconselhando, nos ensinando. E, na verdade, o é. Como Jesus ensinou seus discípulos, Ele nos ensina também. Quando nós mergulhamos na leitura do Santo Evangelho, é como se nós estivéssemos caminhando com Jesus, ouvindo do próprio Cristo a sua mensagem, o seu ensinamento, como Ele ensinava para os discípulos daquela época e para nós hoje. Hoje, na Santa Liturgia, o Senhor nos fala mais uma vez da partilha, da multiplicação. Embora os discípulos estivessem sempre junto com Jesus, às vezes eles não entendiam as decisões, as atitudes do próprio Cristo. Ele, nessa leitura, ele nos fala de algo tão importante. É claro que no primeiro momento, saciar a fome daquele povo. No segundo momento, nós observamos ele questionando os próprios discípulos. Vós prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu a pergunta e perguntou-lhes: por que discutis a falta de pão? Então dá para entender que os discípulos não entendiam a intenção de Jesus. E Jesus falou e questionou principalmente a sobra daqueles pães. A sobra que servia talvez para saciar a fome daquele povo. Jesus age com misericórdia, age com amor sobre todos aqueles que estão aos seus cuidados. E hoje nós podemos ter a graça e nos alegrar que hoje somos nós. Jesus se importa com cada um de nós, porque hoje nós somos os discípulos. Hoje nós somos os seguidores daqueles que iniciaram a caminhada.
No Evangelho, Jesus adverte seus discípulos sobre o fermento dos fariseus e de Herodes. Parece que os discípulos estão impressionados ou ainda tomados pelo tipo de messianismo que os lidera, que os líderes judaicos pregavam, de cunho nacionalista e político. A incompreensão é tamanha que os seguidores de Jesus acreditam que o Mestre lhes fala sobre terem se esquecido de levar a quantidade necessária de pães. E é essa incompreensão que chateia Jesus. Ou seja, a incompreensão de que os discípulos não se prepararam, não se organizaram para essa caminhada. Portanto, queridos e amados irmãos, que possamos reconhecer as verdadeiras provações que edificam nossa fé e que não nos deixemos enganar pelas tentações. Na verdade, são tantas que existem por aí. São tantas tentações que às vezes nos levam até mesmo a desistir da nossa caminhada. São tantas tentações que às vezes nos levam ao desânimo de parar com tudo. Mas que nós possamos estar sempre reabastecidos, sempre buscar naquele que nos conforta, que é o Cristo. Que nós, queridos e amados irmãos, nos preparemos bem para viver santamente essa quaresma, um período de reflexão, que nós possamos nos retirar e para dentro do nosso mais íntimo nos avaliar, ver o que estamos sendo preciso melhorar, o que pode continuar da mesma forma que estão. Com certeza o Senhor vai nos mostrar. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.